olá, estamos aqui para mais uma aula da Escolha Educação e dessa vez uma aula de História com o professor Rodrigo Mendes, que está firme e forte aí, trazendo para nós tanta reflexão sobre a história do Brasil. E hoje é sobre o quê? Hoje a gente vai falar ainda da Era Vargas, governo constitucional, Estado Novo, Bacana. puxar um pouquinho do governo provisório e finalizar esse período da história aí. Se você está aqui acompanhando a gente, se inscreve no canal se não for inscrito, curte esse vídeo, manda seus comentários, ativa o sininho para receber notificações e indica para alguém, indica esse vídeo para alguém que está precisando estudar aí Era Vargas, não entendeu alguma coisa, manda sua pergunta. A gente continua insistindo aqui, somos professores voluntários trabalhando em prol da educação. Bora para a aula? Bora! Olá, queridos. Vamos para mais uma aula aqui de Era Vargas. Quem fala é o professor Rodrigo Mendes. E vamos continuar esse governo de 15 anos de Getúlio Dornelles Vargas. Eu coloquei aqui algumas imagens e períodos diferentes, né, desse momento do Vargas. Afinal de contas, são 15 anos. Então você tem ele em vários personagens, como um grande estadista e entendedor do momento histórico que ele está vivendo. Ele tem essa diversidade de personagens, como, por exemplo, até o suicídio dele, que não é o assunto de hoje, a campanha do Petróleo é Nosso, no período do Estado Novo, onde ele usa os meios de comunicação para fazer sua propaganda, aqui na Revolução de 30, quando ele chega, o golpe de 30. Então, vamos entender um pouquinho assim. A gente falou do governo provisório, então, o finalzinho da Primeira República, né? E esse governo provisório, eu coloquei aqui com uma concentração de poderes. Então, você vai perceber que o Vargas, nesse período, ele tem essa característica de concentrar o poder em suas mãos e fazer, né, um entendimento do cenário brasileiro para que ele consiga tirar proveito desse entendimento. Então, tem hora que ele recua, tem hora que ele avança, tem hora que ele espera os acontecimentos e age com uma certa maestria nesse período. Então, nesse primeiro momento, de 30 a 34, a gente comentou, vou passar só para ser um start aí dos outros períodos, né, para não ficar uma coisa mais fácil de entender e puxar o que a gente falou, que é esse momento ele não encontra, né, ele chega no momento que ele não encontra oposição para fazer frente, né, a ele pega uma situação bem promissora e bem fértil, que é sem a oposição de São Paulo e Minas, com o apoio da alta cúpula do Exército, dos tenentes, da classe operária. Então ele consegue chegar nesse momento até governar sem uma Constituição, né? Que foi aquilo que a gente conversou. Ele faz uma intervenção muito forte, fecha as casas legislativas do país, nomeia interventores e concentra esse poder em suas mãos. Seja na parte política, seja na parte econômica. E nesse período, a única posição que cresce aí é São Paulo, descontente com a nova conjectura política e porque ficou ausente, né, das decisões políticas do Brasil nesse momento com a entrada do Vargas. E aí São Paulo se mexe, se movimenta com a sua Revolução 32, que a gente comentou, não consegue derrotar o governo, mas força. Então, segundo eles, uma questão positiva do movimento força Vargas é chamar uma assembleia, e aí a gente vai ter a nossa segunda Constituição republicana. Ainda é um momento da história do Brasil que traz
as características e os vícios do período anterior, né, a manutenção de um status quo de privilégios, de elite, de ainda um não entendimento e uma não aceitação das massas populares, né? Então você tem essas transformações ocorrendo. A Era Vargas tem essa ambiguidade, né? Leva o país por um projeto de modernização, de industrialização, buscando uma identidade nacional, seja através da arte, do samba, da música, né? Uma identidade genuinamente brasileira, mas também essa parte positiva, mas também a manutenção, né, das características que vêm de períodos anteriores, como a privação de certas classes, como trabalhadores rurais, estrangeiros, o movimento operariado. Então, assim, a gente... essa coisa do Brasil, né, que tem suas contradições, do homem do campo, da cidade, de um avanço e um retrocesso, e assim a gente vai construindo esse movimento e essa identidade e esses avanços ou não da nossa história. Aqui é uma citação do Leôncio Wasbaum, que é uma constituição de uma sociedade de proprietários visando o seu domínio sobre os não proprietários. Em suma, uma constituição burguesa, liberal, que não toca no problema da terra, porque é precisamente na posse dela que se baseia o seu domínio. Então é nesse sentido que eu falei da manutenção de uma ordem muito arraigada, né? Que se eu for pegar a história do Brasil, ela é uma história arraigada da manutenção desses interesses de certos grupos sociais, né? Então, tem que entender isso, ver onde que a gente avança, onde que a gente não avança, onde que a gente pode trazer desses períodos históricos uma relação com a que a gente vive na atualidade e entender o que nós somos hoje através desse movimento, né? Então tem que olhar com bastante cuidado essa transição e esses avanços, como eu disse. Pois bem, a partir do movimento de São Paulo, pedindo, né, uma Constituição, é necessário, obviamente, você governar dentro de uma carta constitucional, que é um conjunto de regras, deveres, obrigações, mas a jurisprudência ali, né, precisa ter esse respaldo jurídico, esse respaldo democrático, com certa limitação, esse respaldo onde dá nesse caráter lúcido e transparente, entre aspas, transparente, mas precisa dessa Constituição, né? Porque senão um governo sem uma Constituição é um governo de um poder centrado em uma pessoa, né? Então a gente até fala, por exemplo, que uma ditadura disfarçada. Então tá aí essa nova fase, né? Esse segundo momento dentro dessa Era Vargas de 15 anos, que é o governo constitucional. Mas ainda sem uma representação partidária substancial, ainda sem a possibilidade de inclusão de uma democracia mais com uma musculatura maior, né, uma democracia de fato, mas é um processo e estão caminhando. Nesse momento, esse governo constitucional, a gente destaca duas forças ideológicas, que é a Ação Integralista Brasileira e a Aliança Nacional Libertadora. São ideologias diferentes. Então você tem aqui a Ação Integralista Brasileira de um caráter mais centralizador, mais fascista, mais autoritário, mais censura, e para fazer frente aí a um grupo, né, um grupo mais abrangente que compõe aí não tem uma unidade clara dessas ideologias dentro desses movimentos, mas é o que tem naquele momento a agregar uma resistência ao movimento mais autoritário.
O integralismo, então, ele tem algumas características, né? Eu coloquei aqui essa coisa o não entendimento de umas ideologias mais progressistas, como um anarquismo, um comunismo, socialismo, né? Não tem esse entendimento, é um entendimento mais conservador. Um nacionalismo que se usa muito exacerbado, extremado, então ele faz um apelo, né, nessa questão como uma máxima que a gente vê hoje, é uma máxima do integralista: Deus, pátria e família. Então, um Estado onipotente, uma disciplina, hierarquia, pensa-se aqui na questão militar. Você não tem partidos políticos nesse momento também, é uma proposta, como eu disse, autoritária e conservadora, censura, né? Então, não tem um caminho de mãos dadas com uma democracia liberal. É um governo autoritário. Então, um apelo visual, eles cresceram muito, a marcha militar, com uniformes, camisas verdes, bem organizados, usando muito o aparelho da mídia. Tem dinheiro aqui de embaixada italiana. Eu estou falando isso porque a gente também está num período na Europa, por exemplo, né? Nós estamos aqui em 34, a gente está aqui na década de 30, então você tem Hitler, em 33 é chanceler, Mussolini já se consolidando na Itália com a proposta fascista, a Guerra Civil Espanhola, com a vitória do Franco. Então você tem essa ideologia mais conservadora, fascista, bem presente nas mentes de homens que compõem o governo, do próprio Vargas, de homens que compõem o exército. Então, eles têm uma organização muito eficiente, crescem muito, o movimento integralista, aproveita a conjuntura da história, utiliza, como eu disse, um recurso financeiro substancial de ajuda estrangeira, no caso na Itália, por exemplo. Então eles crescem muito, chega a um ponto de 100 mil a 200 mil integrantes, é bastante gente. Por outro lado, a Aliança Nacional Libertadora tinha um caráter, então, ao contrário nesse momento de uma teoria mais totalitária, de um fascismo, nazismo que estavam crescendo, você tem uma parte, né, que vai flertar com o socialismo, que vai flertar com uma questão mais progressista, uma questão de uma defesa de um nacionalismo, né, na economia, que isso vai permear nossa história por um bom tempo, esses modelos, ora um nacionalismo econômico, uma intervenção do Estado na economia de uma forma de defender as riquezas nacionais, né, e um outro modelo mais liberal. Então eles têm essa proposta, uma oposição ao fascismo e ao imperialismo, abarca isso os comunistas, os socialistas e liberais, é bem abrangente, nacionalização das empresas estrangeiras, como eu disse, suspensão do pagamento da dívida externa, fala-se numa reforma agrária, um tema delicado sempre, numa história do Brasil que a questão da terra e a questão dos escravos, um sistema escravista, a gente tem herança até hoje no país, né, até hoje, setembro de 2024, então ali já tocando nesse assunto, começa nas ligas camponesas, vão começar a ser mais atuante, então a questão da terra é um problema sério, complexo e delicado no país. E eles já falam ali numa reforma agrária como uma garantia de manutenção da pequena e média propriedade, e eles vão se organizar para fazer o seu movimento que ocorre, por exemplo, uma intentona comunista, uma tentativa deles tomar o poder mesmo. E Vargas, o que Vargas faz nesse momento? Então está aqui novamente características dessa polarização ideológica, né? Falou de polarização na atualidade, também é muito presente. A ação integralista, reparem, nazifascista, Deus, pátria e família, a letra, né? Tem a saudação igual Hitler, que é mais uma saudação na língua tupi, né? Que eles tentam dar essa questão de unidade. Você, meu parente, a letra signo como uma somatória, a gente está somado nesse objetivo, nessa ideologia.
a Aliança Libertadora. O Plínio Salgado é uma liderança forte no integralismo, como o Prestes é uma liderança forte na Aliança Nacional Libertadora. Tá aqui essas características também, tem da mesma forma que os integralistas têm uma associação com a Europa e Itália fascista, aqui também vai ter com Moscou, a União Soviética ali, com o Partido Comunista, né? Então, está colocado isso. E o Vargas, ele vai entender esses movimentos, interessante, porque, por exemplo, no integralismo, tem muitos adeptos do que ele pensa realmente, que é um poder único, né? Sem eleições, sem partido, uma centralização, isso flerta muito com Vargas. E ele deixa correr o curso aí da história com esses movimentos, esperando o momento certo de agir no sentido da manutenção do seu poder. Então ele meio que ele usa, né? Ele sabe fazer essa leitura. E aí ele vai ter as suas ações mais assertivas de um ponto de vista de sucesso para ele, né? Do que ele quer. Ele não vai admitir uma força paralela. Então, os integralistas têm uma milícia paramilitar muito forte. Então ele não, na cabeça dele, não pode. Então ele vai agir contra eles também, a ponto de fechar a sua agremiação, né? Então, nós estamos dentro do governo constitucional, uma transição e um terreno sendo minado para que aconteça como posso dizer, uma concentração desse poder. Na Constituição de 34, iria acontecer eleições em 38. Então, até então, ele está ali, ele precisa quieto, né, entendendo, mas não querendo que aconteça essas eleições. Então, ele vai esperar um bom vacilo dessa polarização ideológica. Então, ele vai instrumentalizar a sua força policial, o exército, com a questão da propaganda, com a censura, de jogar na sociedade, né, essa coisa de desmoralizar, demonizar, debilitar a oposição. Chega um momento que vão prender essa oposição, que vão fechar essa oposição a ponto de o caminho estar livre. Mas isso não basta para ele colocar nessa transição o que ele está querendo, que é um autoritarismo mais forte. Ele tem que ter o apoio da população. Então tem todo um entendimento, e eles vão criar mecanismos que não existem, inclusive mentira mesmo, joga-se como hoje, fake news, e aí a população abraça a ideia. Mas vamos lá, a repressão aqui aos comunistas, repressão até os operários que não se adequam ao sindicato, né? Porque o Vargas dá as suas, como a gente falou em outro momento, as demandas do operariado, né? Com as leis trabalhistas, mas não permite autonomia desses sindicatos. E quem não segue essa cartilha, obviamente, repressão, prisão. Então, essa repressão ela vai para todo lado, tanto para integralista quanto para aliancista. E ele, como que ele faz isso? Ele força o Congresso a decretar um estado de sítio, depois um estado de guerra. E são mecanismos na política que dá ao executivo a possibilidade, né, com a Força Armada e os militares e a polícia na rua, dá a possibilidade de ele fazer o que ele quer, de dar um outro golpe ali, né, criar um estado autoritário, sem precisar dar um tiro, por exemplo. E dentro desse estado que vai surgir, que é esse autoritarismo, você vai ter ideologias também, apoiando ou não, nós estamos partindo para uma guerra, você vai ver daqui a pouco, né, tem a Segunda Guerra Mundial que vai ocorrer. Então é um estado novo que ele vai
instrumentalizando, ele vai semeando para que isso aconteça. Então, uma habilidade da manipulação dos militares da classe média, essa coisa que esse modelo não se sustenta, esse modelo ele é nocivo a certos setores da sociedade, então um pessimismo no liberalismo, como acontece hoje também com a democracia, na atualidade frágil em alguns pontos e momentos, no mundo e no Brasil, inclusive, né, da gente questionar a justiça, o Supremo Tribunal, questionar esse modelo democrático, que querem colocar assim que esse sistema está falho. Então, eu coloquei entre aspas, uma ameaça subversiva. Então, você tem que plantar algo, mas você precisa usar a força, a censura e a mídia. Então, Lei de Segurança Nacional também entra nesse contexto de estado de sítio, estado de guerra, porque a partir desses mecanismos, você pode prender pessoas, você pode reprimir, e você pode expurgar essa oposição. Então, uma propaganda maciça com essa questão comunista, por exemplo, que a gente tem, é tão forte isso que até hoje você tem essa ideia, né, de comunismo, que é comunista, o comunismo, eles vão criar um plano que vai ter assassinato sumariamente, as pessoas vão morrer, eles vão fazer uma baderna, vão invadir os órgãos públicos, então taca o terror na sociedade e diz que tem um plano, né, um plano mundial, um plano aqui no Brasil para que isso aconteça, que eles vão chamar do plano Cohen. É um plano forjado, mas criado ali por Olímpio Mourão Filho, e o crivo do Vargas joga na mídia, e aí por causa disso, pressionando o Congresso, estado de guerra, e aí isso cria um movimento que facilita ele continuar o seu autoritarismo. No caso da Aliança Nacional Libertadora, ele esperou um discurso de Lacerda. O Carlos Lacerda é um cara, um estudante na época, Partido Comunista no começo, no movimento da Aliança Nacional Libertadora, ele utiliza o nome do Prestes como o líder, né, de honra do movimento, e aí ele lê um discurso do Prestes, só que assim, no final do discurso fala assim, todo o poder à Aliança Nacional Libertadora. Aí isso foi o que Vargas precisou para fechar, persegui-los, uma campanha duríssima, assim, de deportação. Um filme bacana nesse momento é Olga, é a história da volta do Prestes, que está no exílio para o Brasil, e ele, junto com o Partido Comunista de Moscou, tinha dado certo em alguns momentos no Chile, na Espanha, eles conseguiram um protagonismo maior, mas eles não entendiam muito o Brasil ainda, então subestimaram, né? Primeiro você tem, o governo do Vargas está em pé ainda, você não pode falar todo o poder a nós, que daí você pega em armas, mas essa frase seria quando um poder já está debilitado, então foi um erro de cálculo, não deveria ter falado isso deu munição para o Vargas partir para cima, e aí colocou tudo isso posto, a repressão do exército, aqui o plano Cohen, um plano forjado, né, aí é censura, o Congresso fecha o Congresso, as pessoas, um terror na rua, as pessoas vão sendo presas, você elimina a oposição, Prestes é preso, a Olga é deportada para a Alemanha nazista, ele tem uma força policial muito atuante aqui nesse momento, na figura do Filinto Milha, por exemplo, um nazista, então a perseguição, a repressão e prisões, assim, sem dó nem piedade. E aí é colocado dentro desse cenário, que ele usou muito bem, ele dá continuidade para a sua ideia de perpetuar no poder. Agora com uma Constituição
autoritária. Aí você entra, então, no governo, do governo constitucional para o Estado Novo, que é uma ditadura. Aí é uma nova Constituição, uma Constituição fascista, também chamada de polaca, né, na Polônia, naquele momento, uma Constituição fascista, e Vargas vai governar dentro de uma ditadura. Centralização política, acabou o legislativo, olha só, subversão judiciário executivo. Aqui esquece democracia, né? Ele cria o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, todos e muito bem eficiente no cinema, na rádio, na cultura, na música. Então ele consegue trazer excelentes músicos, inclusive, que são do samba, da capoeira. Aí você tem a entrada dos Estados Unidos, já que a gente está falando que vai acontecer aqui em 42, em 39, né, a Segunda Guerra Mundial. Então você vai ter uma aliança com isso, uma política de boa vizinhança. Aí você tem personagens de Walt Disney, você tem o Zé Carioca, filmes. Então tudo um desenho para mostrar que aquilo é eficiente, é bom e é preciso, necessário para a sociedade naquele momento. Então, ele vai instrumentalizando. Está aqui o Filinto Milho, tortura, negócio aqui não é suave. O DASP, o DIP, a Lei de Segurança Nacional. Então, o Brasil está sob uma ditadura muito, muito repressora, né? O populismo é um conceito na América Latina, né, que desse líder carismático que passa por cima das massas e fala direto com a sociedade. É uma característica. O Vargas é um cara, né, carismático, utiliza a propaganda para isso, faz o entendimento todo. Então ele é temido, odiado e amado, né? Como assim, pai dos pobres, mas também ele sabia tudo o que acontecia. Você tinha agente duplo que relatava o que a Aliança Nacional Libertadora, por exemplo, estava fazendo. Ele sabia e se calava. Então ele entende. Então esse lado repressor, ditador, é o lado que é odiado, né? Mas é o pai do trabalhador, por exemplo. Então ele coloca isso muito bem nesse governo. Tem uma questão econômica que ele mexe, ora, negociando com os nazistas, exportando, comprando máquina, exportando alimentos. Então ele mexe muito bem. Olha, Estados Unidos, Roosevelt, eu estou conversando com os caras. Então, os Estados Unidos precisava, aqui faltou um 9 nesse Estado Novo, Estados Unidos precisava de um apoio aqui, de uma base militar. Vai ter uma base militar no Nordeste para suas ações via África e Europa, né? Então o Brasil passa a ser dentro do cenário da guerra, e o importante dos Estados Unidos, e o Vargas utiliza muito bem isso, por exemplo, com recurso. Então, Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Vale do Rio Doce, né? Em Volta Redonda, siderurgia com um capital misto, mas com uma presença do Estado mais forte. Então fábrica de motores, de caminhões, hidrelétrica. Então é uma modernização conservadora, nesse sentido que você cresce na economia. O Brasil entra num cenário de fato modernizador e industrializante. No começo é uma incipiente industrialização, redondinho na parte econômica, sim, mas com aquilo que a gente comentou agora há pouco, da manutenção de calar a oposição, né? Então, por isso, nesse sentido, que é uma modernização conservadora. E assim, ele fica até 1945. E aí é um outro período que, como assim, o Brasil apoia os aliados na Segunda Guerra e tem um governo fascista. Mas isso a gente vai falar na próxima aula, que é o finalzinho da ditadura do Vargas, mas é muito interessante. Você vai ver de novo um grande estrategista para conseguir criar um partido político, conseguir eleger um presidente, que é o Dutra, o próximo. Então a gente vai falar numa próxima aula, ok? Espero ter ajudado vocês, um grande beijo.